Beth Sarrão tem base eleitoral em Catanduva. Formada em psicologia e mestre em sociologia, está no 6º mandato de deputada estadual. Em 2002, quando eleita, foi a primeira mulher da história do Noroeste Paulista a ocupar uma cadeira na Assembleia Legislativa. Em 2018, Beth foi líder na bancada do PT, primeira mulher em 19 anos a ocupar esse cargo. A deputada estadual Beth Sarrão é a entrevistada deste episódio de Tela Política. Deputada, muito obrigado por participar com a gente aqui no Tela Política. Eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite. Quero começar falando de uma pauta que, infelizmente, está em alta, que são os ataques às escolas, situações não só no estado de São Paulo, como em outras partes do país, as famílias extremamente preocupadas. A senhora, inclusive, recentemente fez uma publicação falando em cultura de ódio e desmonte de políticas de mediação escolar. Qual que é a leitura que a senhora faz? O Estado está preparado, de fato, para conseguir acolher os estudantes da rede pública? Não. Faltam muitas coisas, né? Muitas coisas ficaram pelo caminho, infelizmente. No início deste ano, o governador eleito retirou das escolas psicólogos e assistentes sociais, por exemplo. Os psicólogos nas escolas é uma lei federal que precisa ser cumprida e o Estado de São Paulo não está cumprindo. Psicólogos são profissionais importantes na medida em que eles podem ajudar nessa mediação de conflitos. Outras salas de mediação também, que foram extintas ainda no governo anterior, no governo João Dória. Eu fui presidente da Comissão de Educação e Cultura aqui na casa, fiz várias diligências e já havia naquele momento uma preocupação muito grande pela extinção destas salas, que são deslocados para lá professores que têm mais preparo para lidar com esses problemas emocionais, conflitos, violência, com os alunos, com as famílias. E, por fim, também um outro programa que ajudava demais nisso, que era o Escola na Família. Né? Aos sábados, a escola se abria para a comunidade, aí vinham os pais, conviviam com os alunos, estudantes que estavam ali, estagiários que inclusive ajudavam também nesse monitoramento e ao mesmo tempo recebiam por isso. Então foram medidas que acabaram redundando num aumento da violência. Aí você tem, junto com isso, uma rede social, redes sociais, não uma, várias, que infelizmente estimulam essa cultura do ódio. Nós estamos vendo todos os dias o que vem acontecendo nessa área. Ela é algo que a gente chega a não acreditar da forma como isso vem, a intensidade como essa cultura do ódio está presente nas redes sociais e ela afeta muito os nossos alunos, porque são crianças, são adolescentes, são jovens, que ainda muitos deles estão em processo de formação da personalidade e, portanto, são muito suscetíveis a essas influências negativas e acaba levando ao aumento da violência. Você vê que o Ministério da Saúde conseguiu descobrir, através das suas investigações, que foram rápidas, tirou dezenas de perfis do ar, prendeu alguns adolescentes, adolescente não se prende, apreendeu alguns adolescentes, mas prendeu alguns adultos também. Agora, a gente não pode redundar isso a só um problema pontual e um problema de escola. Na verdade, é um problema da sociedade, que toda a sociedade precisa debater, discutir, encontrar alternativas. A sociedade está preparada para essa discussão, deputada? Eu acho que não, porque hoje pode acontecer nas escolas, amanhã pode acontecer em praças. Você vê que recentemente em Américo Brasileiro aconteceu dentro de um hospital, O sujeito entrou lá, estava surtado, não sei, com uma faca, feriu várias pessoas. Então, todos nós estamos, enfim, bastante expostos a esses comportamentos violentos. Então, nós precisamos fazer algo que comece a trabalhar com a formação das pessoas. Desarmar os corações e desarmar as pessoas também, literalmente. Essa questão do desarmamento, a senhora acredita que esse incentivo ao armamento que tivemos aí nos últimos anos, de alguma forma, acaba estimulando? Complemento dizendo o seguinte, muitos dos ataques envolviam faca, ou envolviam armas brancas, mas esse ambiente hostil que se cria ao redor da arma, de alguma forma colabora para esse cenário? Eu não tenho dúvida nenhuma disso, porque a violência meio que está generalizada pelo país, espalhada. Você viu os índios e anomanes, como estão também, agora mesmo, recentemente, houveram vários assassinatos,
especula-se que pode ser não só os garimpeiros, né, uma parte dos garimpeiros, não estou aqui usando todo o setor, mas juntamente com pessoal de organizações criminosas. Então, tudo isso são fatores que estimulam a violência, a presença das armas. O governo que saiu também foi um governo muito truculento, né, onde a violência estava muito presente nas suas falas, nas suas atitudes, e isso colaborou para que a gente deixasse de ser aquele país que, eu acho que inadvertidamente até, a gente fala, o Brasil é um país do sossego, é um país da hospitalidade, é um país... Não é bem assim. O Brasil é um país que, infelizmente, essa violência estava escondida dentro de muitas pessoas e isso acabou vindo à tona quando você tem um governo cujas políticas levam para isso, né? Então, na área da segurança, na área da educação, na área da saúde, o estímulo à não vacinação, o negacionismo de várias questões, né? O racismo, a misoginia, o sexismo, a homofobia, tudo isso compõe um cenário que acaba levando as pessoas a acharem que elas podem. E outra coisa, acompanhando isso, a impunidade também, né? Isso é um outro fator que compete para que acontecesse isso que nós presenciamos e que nós esperamos e eu tenho convicção disso, que o governo federal já está demonstrando que vai trabalhar nessas áreas com muita rapidez, com muita seriedade e passa necessariamente, Marcelo, pela educação, né? Desde os pequenininhos, nós temos que acrescentar determinados debates na grade curricular. Da educação de base. Da educação de base. E pela família também, né? A família também tem um papel importante. E, deputada, a senhora estava citando essa questão do clima de hostilidade, enfim, provocado no último governo. A gente sabe que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, é uma cria, digamos assim, né? Uma figura pública, um político que surgiu dentro do bolsonarismo. A senhora, enquanto fiscalizadora das ações do governo do estado, tem notado um cenário semelhante ou, digamos, que o atual governador tem uma pauta um pouco mais light, se assim podemos dizer, em relação ao antigo presidente? Algumas coisas sim, né? Por exemplo, algumas nomeações que ele fez de pessoas absolutamente identificadas com o bolsonarismo muito radicalizado, né? Bom, também quando se trata de bolsonarismo não dá para falar que não é radicalizado. Na minha opinião, todos são. E ainda esse curto espaço de governo, talvez seja difícil a gente fechar uma análise sobre o governo dele. Tudo indica nesse sentido. Tanto alguns cargos que ele militarizou também bastante, o governo do estado, né? E outros que ele coloca, por exemplo, Secretaria da Mulher, né? É uma secretaria hoje que tem uma mulher que defende todas as pautas contrárias daquelas que os movimentos de mulheres, os movimentos feministas defendem. Então, é um contrassenso, né? Como foi, por exemplo, a Damares, né? Era uma ministra da área de direitos humanos que era contra os direitos humanos. O ministro do Meio Ambiente, o Ricardo Salles, que era contra o meio ambiente. Então, você põe lá pessoas que não têm nenhuma identidade com aquela área. Né? Nem identidade, nem competência para lidar com aquela área. Então, aí nós estamos aguardando ainda, o governo está não mostrou ainda ao que veio, né? Está tudo mais ou menos paralisado, a Assembleia até agora não recebeu projetos de peso, ele esteve aqui, trouxe um projeto do aumento do salário mínimo, mas assim mesmo, o salário mínimo paulista ele tem uma diferença sobre o salário mínimo nacional. O salário mínimo nacional, ele pauta outras áreas, como, por exemplo, o pagamento de aposentadorias, né? O salário mínimo paulista, não. Ele é um salário mínimo para o setor privado. Vai aplicar quem achar que vai aplicar. Você tem o parâmetro lá do salário mínimo, mas vou dar um exemplo, por exemplo, da categoria te dar um exemplo da categoria das empregadas domésticas. 70% delas não são registradas. 30% são. Quem é registrado, normalmente, se registra com salário mínimo paulista. Então, uma parte delas ganha muito menos que isso. E isso vale para o comércio, isso vale para a construção civil, esses setores que ficam mais fragilizados, que são menos sindicalizados e que são menos organizados e mobilizados.
Então, essa é a diferença, né? Por exemplo, então o Lula devia dar um aumento também desse. Não, o Lula não pode dar um aumento desse porque a responsabilidade do governo federal, bem que a gente quer. A gente gostaria que o salário mínimo aqui no Brasil fosse mais de R$ 2.000, 2.000, né? Mas precisa ver se todos têm condições de fazer o pagamento disso, né? Isso pesa muito sobre o orçamento do governo federal, sobre a receita do governo federal. Pegando esse gancho de salário que a senhora falou, o governador está sinalizando o aumento para a classe policial. A senhora acredita que essa é uma forma de investir na segurança pública ou acenar para uma ala que realmente é apoiadora? Então, ele está dando para uma categoria, né, que o apoia, né, que pelo menos uma parte dela o apoia. Muito embora a gente tenha defasagens enormes também na polícia. Nós do Partido dos Trabalhadores aqui na casa somos favoráveis a todos os tipos de aumento para servidor. Sempre tivemos essa postura, independentemente de sermos de bancada de oposição. Sempre votamos favorável. Aliás, sempre lutamos para que esses percentuais fossem maiores, para recuperar perdas antigas, né? Para fazer realmente justiça em relação aos salários dos servidores. Agora, não pode ser só os policiais. Vai vir para a polícia? Tem que também ir para outras categorias. Nós temos, você tem servidores na área da saúde, por exemplo, cujo rendimento, cuja base salarial não chega a um salário mínimo. Ele ganha um pouco mais que isso porque vai agregando as gratificações, quinquênio, tudo aquilo que funcionaria. Penduricalhos, que eles costumam dizer, né? Mas na hora que ele se aposenta, isso tudo cai por terra e ele fica com o salário originário dele. Então, isso é preciso entender, né? Nós temos vários segmentos de servidores públicos, então não dá para privilegiar só um. Tem que dar um aumento para eles? Claro que tem, mas tem que dar também para outras categorias. Essa é a nossa luta. Dentro da própria segurança, os agentes penitenciários, por exemplo, não foram incluídos. Eles precisam ser incluídos. Então é um assunto que tem uma discussão muito mais ampla do que essa pontuação. Claro. A senhora falou que o governador Tarcísio de Freitas não mostrou o que veio. A pergunta que eu faço é, o que esperar da oposição do PT ao governador? Uma oposição realmente mais intensa, aquela que trava projeto, aquela que realmente está numa fiscalização, ou uma oposição mais propositiva? Não, uma oposição séria e responsável que vai defender os interesses e os anseios da população paulista. Por exemplo, há uma especulação de que ele vai vender a Sabesp. Aliás, ele contratou 2 empresas para fazer a auditoria, para ver se a Sabesp é viável ou não, e a Sabesp é a CPTM, por R$116 milhões, sem licitação. Nós entramos com uma representação na justiça. Nós queremos que seja interrompido isso e que seja licitado. Como que contrata por um valor tão grande desse, tão expressivo desse, a empresa sem você licitar? E mais, olha, se você fizer o trabalho e mostrar que essa Sabesp é viável para ser vendida, você vai ganhar 45 milhões, 46, me lembro exatamente o número. Se você se a Sabesp não for viável, então nós vamos pagar só 8 milhões. Obviamente que quem foi contratado vai trabalhar no sentido de encontrar justificativas, ainda que elas não existam, para a viabilidade da venda. Então, aqueles que nos assistem podem ter certeza de uma coisa: Sabesp é algo para nós que tem que ficar na mão do poder público. Não pela Sabesp em si, mas por tudo aquilo que ela representa e por ela cuidar de um bem que é um direito humano, que é a água. A água tem que ficar sob a égide do Estado. Ela não pode ir para o setor privado. A Sabesp é lucrativa. Cada 3 meses ela tem 1 bilhão de lucro. Ela tem mais de 12 mil servidores. Ela está em 375 municípios do estado. Então, uma empresa consolidada, sólida, robusta, né? Como é que você fala, não quero mais essa empresa, vou vender? Não pode. Não pode mais. As pessoas que também estão nos assistindo saibam que quando você privatiza, a tendência é sempre aumento de tarifa. Ou queda da qualidade. Se a gente pegar, por exemplo, o Rio de Janeiro, que a privatização do sistema de água foi feita, a qualidade diminuiu bastante. Diminuiu bastante. Eles estão lá no Rio numa briga danada, não é? Por conta disso. Vendeu-se a companhia de água lá para poder sustentar o processo de reeleição do governador na época, em 2022, e a população que se dane. Não pode ser assim, né? Não pode ser assim. Então, a gente vai aqui
colocar uma barreira muito grande, qualificada, com argumentos, para poder impedir essa insanidade do governo Tarcísio, que é querer privatizar a Sabesp. Tem coro para isso aqui na Alesp? Eu acho que sim. Eu acho que... Que falta para unir, então, essa... Eu acho assim, falta mobilização da população, né? Eu acho que hoje esse tema chama muita atenção das pessoas, principalmente nas cidades onde Entendi, a água e mesmo. a rede de água e a rede de esgoto é administrada pela Sabesp, obviamente. Então, acho que isso não vai ser uma tarefa fácil para o governo e, como não será uma tarefa fácil para ele, também diminuir dos 30% da educação, dos investimentos anuais em educação sob o valor do orçamento do Estado para 25%. Essa vai ser um outro problema. E esse pior ainda, porque é uma PEC. É um projeto de emenda constitucional. Então ele precisa de 2/3 dos votos aqui da Casa. O que a senhora tem sentido dos seus pares dentro da Alesp, essa nova composição? É uma composição que tende a baixar a cabeça para o governador? É uma composição que tende a ter um pouco mais de neutralidade ou tende a ser realmente mais incisiva na cobrança? É difícil você falar assim por todos, né? Porque ele tem a base dele aqui, né? E a gente não sabe ainda como vai se comportar partidos como o PSDB, por exemplo. Né? Eles estão dizendo que vão fazer uma federação, PSDB, União Brasil e Podemos, se não me engano. Eles ficariam com a terceira maior bancada da casa, 18 deputados. Então, precisa ver se eles fizerem essa federação, para onde eles vão. Né? Num caso desse, para citar um exemplo da questão da venda da Sabesp, não sabemos ainda. Eu posso dizer sobre os partidos mais progressistas da casa, que é o PT, a nossa federação, que é 19, PT, PCdoB e PV. Aí nós temos o PSOL também, que são 5 deputados, são 24. Aí você tem mais algumas, PSB, eu não sei se fica com a gente, se vota com o governo, o PDT, né? Aí são poucos deputados, essas interrogações mas acabam... às vezes esse somatório, né, pode dificultar a vida do governo aqui na casa. A gente ainda não teve, nessa legislatura, um teste de um grande projeto para saber como os deputados e as deputadas vão se comportar dos outros partidos. É esperar para ver, acompanhar. É esperar para ver. Deputada, a senhora foi a primeira mulher a representar a nossa região noroeste paulista aqui na Alesp, e a primeira mulher a ocupar ali a bancada da liderança do PT. E a senhora tem uma pauta que defende muito a pauta das mulheres. Qual que é a leitura que a senhora faz hoje de São Paulo em relação ao tratamento com as mulheres? Seja no setor público, no setor privado, faz uma análise desse momento que a gente vive. Bom, vamos começar pelo setor público. No setor público ainda temos muito a caminhar. Eu tenho uma lei que eu aprovei aqui, que é o funcionamento das delegacias de defesa da mulher 24 horas. Foi aprovada ao final de 2018. Barrada pelo governador Dória. Barrado pelo governador Dória. Depois, agora, o governo Lula conseguiu fazer um decreto obrigando as delegacias de defesa da mulher a funcionarem 24 horas de forma ininterrupta. O governo aqui já está dizendo que ele não tem pessoal suficiente, que precisa concursar, que não tem... Isso devia ter pensado há muito tempo. Por quê? Porque as delegacias, elas são suficientes para barrar todo e qualquer tipo de violência? Não, sabemos que não. Mas ela é um instrumento importantíssimo, um equipamento importantíssimo, onde as mulheres podem se sentir amparadas, protegidas e socorridas rapidamente. Né? A gente tem estudos que indicam aonde as delegacias funcionam até mais tarde, como há uma redução da violência sobre a mulher. A violência cresceu no estado de São Paulo neste ano do Tarcísio. Eu não estou dizendo diretamente que ele seja responsável, mas enfim, cresceu no governo dele, em todas as formas de violência nesses 3 meses, janeiro, fevereiro e março. Abril saiu, se não me engano, na segunda-feira, numa matéria no jornal de grande circulação. Também mostrando um aumento. Feminicídio, pior, Marcelo, essa violência se interiorizou. Hoje, o número de estupros acontece muito no interior, feminicídio muito no interior, agressões, tapas, sucos, pontapés, assédio. Então, não deixou de ser, porque antes se falava da violência da mulher, né, sobre a mulher, achava-se que era mais em São Paulo e tal. Não, hoje essa violência, infelizmente, ela se capilarizou
pelo interior do estado de São Paulo. Então, Não sempre existiu, mas tinha menos visibilidade, deputada? É algo que os especialistas, né, às vezes acenam nesse sentido. Ou seja, olha, as mulheres estão tendo mais força para denunciar. Pode ser que sim, né? Pode ser que ela aumentou. Aí a gente sempre vai ficar na dúvida, né? Por quê? Porque há muitos anos você não tinha dados estatísticos para fazer a comparação. Esses dados são mais recentes, né? E nesses dados mais recentes houve sucessivos aumentos sobre a violência. Então nós precisamos ter isso aqui no Estado, precisamos de políticas em todas as áreas na questão da mulher, políticas de saúde, políticas na educação, a educação de gênero, que a gente sempre insistiu nisso, para que os meninos crescessem sabendo que as meninas não são propriedade deles, mulher não é propriedade de nenhum homem, né? Precisa caminhar junto, precisa ter os mesmos direitos, na questão salarial, na questão do trabalho, aí você entra no setor privado que você havia me perguntado, né? Ainda temos diferenças que são objeto de lutas permanentes e contínuas por parte das mulheres. Queremos ocupar mais espaços de decisão, de comando, de poder, como aqui na casa. Os 3 principais cargos da casa são compostos por homens. Uma mulher nunca ocupou a mesa diretora da Assembleia Legislativa, nem a presidência, nem a primeira secretaria, nem a segunda secretaria. A gente precisa mudar essa realidade. A senhora fez uma publicação recente falando sobre uma espécie de comemoração sobre a volta do Mais Médicos. A gente é do interior sabe que muitas das pessoas que não conhecem o próprio estado de São Paulo, não precisa nem sair daquele estado, tem muitas localidades nos fundões do estado que os próprios médicos não têm interesse. Então tem uma falta de médicos nessas localidades. Qual que é a leitura que a senhora faz com essa volta do programa? Essa é a solução? É um paliativo? É uma questão que precisa ser trabalhada para conseguir suprir a falta nos fundões do estado? Bem, primeiro, você precisa trabalhar também nas grades curriculares da Faculdade de Medicina, né? Para mostrar que os médicos também podem exercer com muita motivação as suas profissões ao se formarem nos mais longínquos lugares do país, né? Nos crotões do país, né? Isso é importante. Hoje os médicos, uma parte deles se formam, eles não querem sair de onde eles estão, né? Preferencialmente fica na região sudeste, que é onde tem o maior número de faculdades de medicina. Então a gente precisa estimular esses médicos para ir em outros lugares. O governo está pagando bem para os mais médicos e já disse, primeiro nós vamos dar prioridade para os médicos formados no Brasil. Caso isso não ocorra, nós vamos trazer médicos que se formaram fora, né? Acelerar o Revalida, que é importante também. Mas, muitas vezes, se está faltando médico lá no interior do Pará, você precisa deslocar pessoas para isso, que queiram fazê-lo. E, por fim, se não encontrar, tem que trazer de outros países. Não necessariamente pode ser de Cuba, pode ser da Bolívia, pode ser da Argentina, pode ser de onde for, né? O importante é que as pessoas tenham o atendimento. Elas precisam ter o atendimento. E, por incrível que pareça, durante o período dos mais médicos no governo da presidenta Dilma, você ia para cidades, conversava com a população gostava muito dos médicos que vieram. Eles eram muito atenciosos, não que os nossos não o sejam, mas eles se adaptaram ao nosso modo aqui, tratavam as pessoas com muito carinho, com muito respeito, com muita competência. Então o que nós precisamos é isso, é também criar essa cultura, né, nas faculdades de medicina, para que os formandos possam também ter o interesse de irem para outros lugares, para poder, até porque isso é um grande aprendizado, né? Imagina você se formar e trabalhar lá num agrupamento indígena. Né? Você aprende muito. É uma troca muito grande. É uma troca muito grande, né? Então é isso, eu acho que estimular especialidades que hoje são menos buscadas, como pediatria. Hoje você tem falta de pediatras no país, mesmo ginecologia. As pessoas estão optando para especialidades que são mais típicas dos grandes centros urbanos. Deputada, outra questão que me chama a atenção, eu dei uma analisada nas suas redes sociais, a senhora a senhora e a sua equipe, enfim, pautam muito assuntos nacionais. Então, comentários ligados ao governo Lula, a questões macro.
Essa seria uma sinalização de que a deputada Beth tem uma intenção de ocupar um cargo maior numa próxima eleição? Uma deputada federal, por exemplo? Intenção a gente sempre tem, né? Mas a gente precisa ver as condições, né? Estou muito satisfeita aqui com o mandato de deputado estadual. Acho que, inclusive, no interior, a gente tem pouca representatividade. Grande parte dos deputados são aqui de São Paulo, ou da Grande São Paulo, ou até Baixada, às vezes. Mas lá, quanto mais distante da capital, menor é a representatividade. Acho que a gente faz isso com muito compromisso com a população, com muita responsabilidade com a população. Então, por enquanto, a gente está aqui construindo de novo esse outro mandato. Sempre um mandato é diferente do anterior. Você tem outras pautas, outras demandas. Você tem uma experiência acumulada importante que ajuda também nas decisões, né, no trabalho. Tem uma equipe que é coesa. Então, tudo isso forma um caldo importante. Então, não penso, não. Eu pauto muito as questões federais porque acho que elas também mexem com a vida de todos nós. Quando você fala dos mais médicos, ou quando você fala do Bolsa Família, ou quando você fala do arcabouço fiscal, que vai, né, da alta taxa de juros, que atrapalha tanto o país no seu processo de crescimento. Então, são questões que nos afetam no dia a dia, por isso que a gente também debate muito sobre elas. Saindo do estado, indo para Catanduva agora. A gente sabe que a senhora, inclusive, durante a campanha, sinalizou muito sobre investimentos que foram levados para lá, sobre emendas que foram direcionadas para a região. Como que é a relação da senhora com o prefeito? É uma relação republicana? Até porque é um prefeito do PSDB, né? Não é republicana. Não é republicana. A minha relação é republicana com a população. Sempre foi, né? Eu nunca tive nenhuma dificuldade, nenhuma limitação pelo fato de o prefeito, às vezes, não ser próximo, né? Não ser próximo da gente e tal. Isso não me impediu de fazer as coisas pela cidade. Eu destino muitos recursos para lá. Estou sempre presente também nos principais problemas. Quando Catanduva recebeu aqui a notícia que nós teríamos lá um presídio, a gente trabalhou muito, porque a gente entendia que era duro para a cidade, ia mudar um pouco o perfil da cidade. Eu fui aqui, capitaneei essa luta, e o prefeito na época também era nosso opositor de um outro grupo, tantas coisas. Quando a empresa de trens lá que passa queria derrubar o viaduto, a gente lutou. Quer dizer, são pautas importantes, né? Estar com a cidade não significa só você mandar recursos, mas você se comprometer com essas principais lutas. A instalação, por exemplo, do Hospital do Câncer de Catanduva, que foi uma coisa que ajudou tanto as pessoas na área da saúde, né? As pessoas deixaram de se deslocar para Barretos ou para Jaú, que são dois centros importantíssimos no tratamento oncológico e podem ficar em Catanduva hoje, né? Uma parte delas, claro, nem todo mundo tem ali a especialidade necessária para o seu atendimento. Mas, de qualquer modo, essa luta foi também importante. Então, eu procuro estar atenta na cidade, com muita presença também, para ver quais são os próximos passos. 24 né? Candidata, deputada? Não sei, né? A gente, quem está na política, às vezes pode acontecer tudo. Você pode ser candidata, você pode não ser, você pode apoiar alguém. Enfim, quem é da política tem que se disponibilizar para enfrentar os desafios que a política nos coloca. Esse é o discurso público, mas qual que é a intenção do deputado Beth? Tem intenção realmente não, nessa disputa? Eu acho que eu tô bem aqui, tudo. Claro que eu amo Catanduva também, como amo São Paulo, como amo outras cidades, mas é a minha cidade, que eu moro também, né? E se for preciso, a gente vai, mas eu não posso realmente afirmar, porque acho que isso passa por um debate muito grande, não só dentro do PT, do ponto de vista nacional, do ponto de vista estadual, mas com o nosso grupo em Catanduva, né, para ver também o que as pessoas pensam, né, o que elas querem. Pegando uma deixa dessa fala da senhora, a senhora foi uma das idealizadoras responsáveis por levar o PT para Catanduva. E a gente vê que é uma cidade que elege um prefeito do PSDB e elege uma deputada do PT. A senhora é maior que o próprio partido em Catanduva? Não, eu não diria isso. Eu acho que eu realmente tenho um pouco isso, né? As pessoas, como elas me conhecem muito, então elas acabam me apoiando. Eu sempre saio de lá com votações expressivas,
Até porque a cidade não é tão grande do ponto de vista em número de eleitores. Nós não chegamos ainda a 90 mil eleitores nas últimas eleições. Mas eu acabo tendo 30, 32, 35, 36% dos votos. Para uma eleição para o legislativo é muito alto. É muito alto. Então eu fico sempre muito feliz na cidade. Você é maior ou né? não, partido? Não, o partido é o partido, o partido é grande e não tem nada de ser maior, não. Eu sou apenas uma agente que contribui para o crescimento do PT, para o fortalecimento dele. Nós temos dificuldades no interior, a gente sabe disso, né? E a ideia é a gente se preparar, estamos nos preparando, não só em Catanduva, mas para avançar no interior, para reorganizar o PT no interior. O PT já teve 70 prefeituras no interior de São Paulo, hoje nós temos 4, né? Então tivemos uma queda muito acentuada, mas a política ela é cíclica, ela é uma roda gigante, ela vai girando, tem momentos que você sobe, e acho que esse é um momento que a gente vai, de fato, ter oportunidade de crescer e colocar o PT no lugar de destaque em muitas cidades do interior. A gente está encerrando o nosso bate-papo, eu quero que a senhora fale um pouco de metas para a sua legislatura agora para os próximos anos. O que a deputada Beth terá de prioridade nesse mandato? Nossa, eu tenho dificuldade de estabelecer todas as prioridades porque eu quero mexer com tudo. Eu estava vindo para cá e ainda estava pensando nisso. Mas tem algumas áreas que eu trabalho com muito vigor. A questão da mulher, para mim, é sempre uma área que eu jamais vou abandonar. Com direitos humanos também, já fui presidente da Comissão de Direitos Humanos, estou de novo na comissão, devo assumir a presidência no próximo ano. Então, a defesa intransigente do serviço público, em especial as universidades públicas. Eu fui aluna de uma universidade pública, fui aluna da Unesp, os institutos de pesquisa, acho importante, os pequenos produtores também, que na nossa região, eu tenho uma relação de diálogo com o agro, muito embora eu acho que eles vão para caminhos que eu acho que não deveriam ir, mas enfim, não posso responder por eles, não é meu lugar de fala. Mas acho que essas áreas também são importantes, a questão ambiental, a sustentabilidade, são pautas que estão muito presentes e devem ser intensificadas, né? A criança e adolescente, porque eu sempre tive aqui uma frente parlamentar, se não é frente, são audiências públicas, subcomissão. Eu estou em 4 comissões aqui na Assembleia. Estou na Comissão de Direitos Humanos, na de Saúde, na de Ciência e Tecnologia e na de Pessoa com Deficiência, né? Todas elas como titular. E tenho 2 frentes já, a frente que eu vou lançar da mulher e a frente das universidades públicas. E amanhã a gente deve preparar uma 3ª frente, que cada deputado pode ter 3, né? E mais as subcomissões também que a gente vai estar encaminhando. Então é muito trabalho, né, que eu acho que é importante. Eu acho que aqui você tem que fazer um trabalho muito vigoroso internamente aqui para poder chegar e atender a ponta que é a população, né, nos seus mais diferentes setores. Sobretudo, e isso sempre norteou a minha vida, é a causa da minha vida, que são as pessoas que compõem os segmentos mais vulnerabilizados da sociedade do Estado de São Paulo. Deputada, obrigado pela participação aqui com a gente. Eu que agradeço, muito obrigada. Lembrando que a 4ª temporada já está disponível em tela2.com.br para você acompanhar essa e outras entrevistas. A gente se vê numa próxima. Até mais.